Shalom, Deus abençoe você. Mais uma vez, que alegria poder estar aqui, poder aprofundar na palavra, crescer na palavra. Por isso, se inscreva nesse canal, por isso, mande o link para as pessoas, curta. Eu tenho certeza que você vai ser esse missionário aí que vai poder alcançar pessoas através da palavra do Senhor. Eu sempre sou questionado por algumas pessoas em relação a alguns textos bíblicos. Talvez porque vê o quanto me apaixonei nas Escrituras e realmente por tantos anos leio e não tem jeito, me surpreendo cada vez que entro na palavra, às vezes um texto que já preguei, um texto que já li outras vezes, eu olho ali e Deus começa a trazer novas revelações. Eu quero falar um pouco hoje sobre projetos. Eu quero falar hoje sobre a perspectiva daquilo que Deus entrega a você, sobre Babel, sobre Betel. Eu posso dar um tema, eu podia dizer para você que Babel é a resposta, aliás, Betel é a resposta a Babel. A gente conhece os dois termos, são termos da própria palavra de Deus. Você vai encontrar, inclusive, o livro de Gênesis, bem no início, quando se conta a história de Nimrod, um grande líder, caçador, carismático, uma pessoa de influência, uma pessoa que ajudava os necessitados. Ele, com a sua caça, ele alimentava muitas pessoas, ele protegia a comunidade local das bestas feras que havia. Então a posição dele colocava ele em uma condição de muita influência política, influência social. E Nimrod, ele toma uma decisão, construir uma torre. A resposta era essa: poxa, se nós morremos, se nossa geração passada morreu por um dilúvio, vamos fazer uma torre que nos coloque tão alto que se vier um outro dilúvio nós vamos ter um lugar de proteção. É absurdo o que ele estava querendo dizer, mas na verdade você percebe que quando se calam aqueles que têm a resposta, qualquer ideia vai ser absorvida. É interessante isso, você tem que pensar que às vezes o silêncio dos justos, né, como a gente já ouviu essa frase, Martin Luther King sempre dizia, estou parafraseando aqui, que quando você, na tua justiça, no teu entendimento, você silencia, nós vamos ouvir aqueles que vão estar manipulando as pessoas. É interessante porque Nimrod, ele tinha uma proposta muito absurda, mas quem tem resposta ao caos, governa. E ele decide então construir uma torre chamada Torre de Babel. Ele tem a aquiescência de uma multidão. Pessoas vêm para o Vale de Sinar e eles vêm para poder morar, vêm de vários lugares do planeta, do mundo, da época, né? E eles vêm para poder ajudar nessa grande construção que se tornou no futuro a Grande Babilônia. Mas a Babel, a torre em si, ela foi, aquele zigurate, né? Ela foi destruída pelo próprio Deus. Porém, o projeto estava indo bem, o projeto tinha sucesso, o projeto estava tendo resultado. Nimrod, como um caçador, Nimrod como alguém de influência, ele conseguiu a aquiescência de muitas pessoas que entraram, embarcaram na ideia dele. Quando você se cala, muitos Nimrods vão aparecer em nossa geração. Aliás, já apareceram. Tem hora que eu ouço cada loucura, tem hora que eu ouço cada proposta, cada coisa tão indecente, tão ridícula. E eu vejo pessoas dizendo, eu vou nisso. Mas é por quê? Porque alguns que têm uma proposta do céu, uma proposta de Deus, uma proposta com coerência, com inteligência pelo menos, estão se calando diante dessas propostas absurdas. Então, Nimrod era assim, inteligente no seu projeto, ele consegue levantar uma torre. Babel é uma porta para o céu, é o significado do idioma, quando foi trazido esse nome, uma porta para o céu. Então nós estamos construindo um acesso, e ali realmente aquele projeto acabou. É interessante porque você olha na história e você descobre o motivo foi que Deus confundiu o idioma, eles não se comunicaram mais, e quando não há comunicação, não há construção. Quando não há unidade, não há resultado. Isso é só você olhar para a equipe que trabalha com você, ou você que faz parte de uma equipe, quando não há unidade. É um assunto que sempre trato como equipe, porque se a gente quer conquistar em níveis altos, a gente precisa compreender que a linguagem vai determinar tudo. Mas você sabe de uma diferença que quando Deus dá um sonho a Jacó, ele tem um sonho de anjos subindo e descendo. Quando termina aquele sonho, ele pega um azeite, uma rocha, ele derrama o azeite sobre aquela pedra e diz, o lugar vai se chamar Betel, casa de Deus. Babel, porta dos céus. Betel, casa de Deus.
Aí você diz, mas qual é o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver Babel com Betel? Porque Betel é a resposta a Babel. Babel significa um projeto, preste atenção, que nasce da terra para o céu. São projetos que podem ter resultados, mas eles são sazonais. Eles não conseguem suportar as tempestades, não conseguem suportar o tempo. Com o tempo, as pessoas vão perder a linguagem, porque eles foram projetados a partir de uma mentalidade, de um homem, de uma pessoa da terra para o céu. Tem algum pecado nesse projeto aqui da terra para o céu? Nenhum. Você pode ter ideias extraordinárias, mas são sazonais. Pode durar 80 anos, 100 anos, pode durar 8 anos, são sazonais. Agora, Betel é um projeto que veio do céu para a terra. Anjos subiam e desciam, e ali trazia uma resposta do céu para a terra. Ele unge uma pedra e diz, esse lugar vai chamar Betel. O que eu quero te mostrar é que você pode ter projetos na sua vida que você está confundindo com projetos de Deus. E projetos de Deus que você está confundindo com projetos seus. Você pode ter os seus projetos, você pode ter os seus sonhos, você pode lutar pela sua causa. Mas quando você percebe que quando você entra na causa de Deus, você começa a ter algo extraordinário. Porque quando eu faço o que eu estou querendo, Deus me abençoa. Mas quando eu faço o que Deus está me pedindo, Ele patrocina. Isso é fantástico. Você começa a perceber isso na história. Tanto na história bíblica, quanto também ministeriais. Eu me lembro quando começamos o Projeto Vida, em janeiro de 1992, inclusive alguém esses dias perguntou, apóstolo, eu queria saber tanto, porque esse nome, Projeto Vida, né? E teve um aniversário de 30 anos e acabou que eu não falei, eu não respondi essa pergunta. E eu disse a essa pessoa, foi tão tremendo, porque ali 7 de janeiro de 92, na minha casa, eu e a apóstolo, eu e Silvia, e a gente teve esse entendimento do começo da igreja. Isso eu conto com mais detalhes, né? Quando eu falo sobre a nossa igreja. E quando veio, a gente, em plantos, né? Porque ela estava na cozinha, eu estava na sala, eu tinha acabado de dar uma aula de violão, e Deus me visitou, na verdade nos visitou em nossa casa. Mas o mais tremendo que está na minha mente, ela sentou assim do meu lado, pegou uma caneta e escreveu o Projeto Vida. Nunca a gente tinha falado disso, a gente nunca tinha discutido o assunto. Veio na mente dela 30 anos atrás, e aí nasceu o Ministério Projeto Vida. Aí você percebe o seguinte, são tantos anos, e a gente continua apaixonado, a gente continua revigorado. A cada ano que passa, mais nós queremos, mais desejamos. E o mais do que isso, nós não ficamos sozinhos. Somos em milhares hoje que também acreditou naquele sonho. Por quê? Porque quando você tem um projeto que nasce da terra, você pode ter pessoas com você, mas com o tempo o desgaste é muito grande. É difícil você sustentar uma ideia por muito tempo, mas quando você tem uma visão de Deus, o próprio Deus a sustenta. Será que eu estou ajudando alguém aqui? Será que eu estou ajudando você alguma coisa? Eu não estou dizendo que sonhar é pecado, não estou dizendo que desejar a tua casa, suas coisas, escrever teu livro, realizar algo pessoal seja pecado, não é. Mas aprenda uma coisa, quando você decide viver os sonhos de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus, isso é Betel. Projetos que nascem do céu para a terra. Esses não têm prazo de validade. Pessoas morrem e outros continuam. Pessoas morrem e outros vão continuar. Por quê? Porque não é um projeto teu, não é meu. Sempre Deus vai levantar outros para dar continuidade, porque o sonho é dele. Então decida discernir, compreender, perceber qual é o propósito que Deus tem na tua vida, e você vai ver que aquilo que você decide fazer, Deus te abençoa, mas aquilo que Ele te mandou fazer, Ele patrocina. Deus abençoe e até a próxima.